Olá comunidade de Limol, hoje estou aqui para vos vir ensinar a fazer este porta-chaves, que é assim uma espécie de buquê de flores, que eu acho que é super indicado e um projeto muito bonito para chamar e atrair e até homenagear a primavera. Para este projeto vão precisar obviamente de novelos, no caso eu estou a utilizar os novelos desta gama da Limol, trama rústica 500 quartos. Podem escolher as cores que vocês quiserem. Além dos novelos, vamos precisar também de agulha. Eu estou a usar uma agulha 3,5. Vão depois também precisar de uma agulha destas para fazermos então a costura. Uma tesoura. Como no caso queremos que seja um porta-chaves, se tiverem, precisamos destas argolinhas para tornar o porta-chaves possível. No entanto, existem outras formas de transformar o porta-chaves em porta-chaves. Ou seja, existem outras formas de fazer, como por exemplo fazer um próprio cordão com os novelos. E por fim, um alicate para conseguirmos mexer com as argolas. De forma geral, são estes os materiais que vamos precisar para então tornar este porta-chaves em realidade. E vamos começar por fazer o círculo da flor. Para isto só temos que iniciar com o círculo mágico, então precisam destes dois vossos dedos, agarram com o polegar e vamos cruzar. Depois agarramos nas duas linhas com os dedos e basicamente passamos aqui a nossa agulha para virmos buscar a linha e ao ficar com esta argola é só irmos buscar mais linha para então inserir a nossa argola. Depois temos então o nosso círculo mágico e este círculo é basicamente uma forma mais fácil de controlar depois a tensão dos pontos. Agora, dentro do círculo vamos fazer 10 pontos baixos. E os 10 pontos baixos é literalmente irmos dentro da argola, vamos buscar linha, o que significa que ficamos com duas argolas. E depois é só ir buscar mais linha e inserir esta linha nas duas argolas. E assim se faz um ponto baixo. E agora é repetir este processo para mais 9. Para que no total tenhamos 10 pontos baixos. Nove e 10. Pronto. Depois de termos os 10, é basicamente usar esta linha para puxar. Podem puxar com força, ok? Esse é o objetivo. E agora vamos ter que encontrar o primeiro ponto. Portanto, vou aproximar e será neste ponto. Então é neste ponto que eu vou ter que inserir a agulha. Às vezes custa um bocadinho, mas não desistam. Vamos a agulha aqui estar. Novamente vamos buscar mais linha e aqui fazemos um ponto baixíssimo, o que significa que em vez de irmos buscar a linha, inserimos diretamente a argola, esta argola, portanto a argola número 2 dentro da argola número 1. E vá lá, temos então o nosso centro da flor prontinho. Podemos usar a tesoura e cortar. Eu gosto de cortar e deixar sempre um bocadinho, portanto eu vou cortar assim por aqui. Não gosto de cortar muito curto, gosto de cortar assim um bocadinho considerável. Ora então, agora para terminarmos mesmo, o que eu faço é voltar a passar a linha aqui e puxar, de forma a fazer quase uma espécie de tranca e o nosso centro da flor ficar mais seguro. Agora chegou o momento de trocarmos de cor. Eu vou começar por este ponto e vou inserir a linha azul aqui.
Quando a linha azul está inserida, eu vou buscar mais linha azul e inserir dentro da argola. Agora vamos trabalhar vários pontos, todos dentro deste ponto. Portanto, eu vou contabilizar este como um ponto baixo e, portanto, agora vamos começar a aumentar a altura da nossa flor, porque vamos ter uma pétala. Então, aqui vamos agora fazer um ponto meio alto, e o ponto meio alto é irmos buscar a linha, ficamos com 3 argolas, e agora vamos inserir nova linha nas 3 argolas. Assim. De seguida, vamos fazer um ponto alto, que é novamente ir buscar linha, inserimos exatamente no mesmo ponto e ficamos também com 3 argolas, só que a diferença é que aqui inserimos linha nas 2 primeiras argolas e de seguida nas outras 2 argolas. Agora vamos fazer um ponto alto duplo. Aqui vamos buscar linha uma vez, vamos buscar linha 2 vezes e inserimos novamente no mesmo ponto. E aqui já ficamos, como podem ver, com 4 argolas. Então vamos inserir linha nas 2 primeiras argolas, nas últimas segundas argolas, ou as do meio, e agora sim nas últimas argolas. Este será o nosso ponto mais alto. Vamos então começar a descer desta forma. Agora vamos fazer um ponto alto, tudo ainda no mesmo ponto. Dou sempre assim um jeitinho também para ser mais fácil. Agora meio ponto alto. Às vezes é um bocadinho difícil, mas é possível. Que então inserimos nas 3 argolas e por fim o ponto baixo, que é inserir diretamente no ponto. Ficamos com 2 argolas e fechamos assim. No próximo ponto, e aqui é sempre aconselhado vocês puxarem, porque é possível que o ponto que vocês precisem possa ficar escondido. Portanto, no ponto que temos ao lado, vamos inserir a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo, que aqui ficamos com 2 argolas e inserimos diretamente na... Pronto. E agora vamos voltar a repetir o mesmo processo e no caso serão mais 4 vezes, porque no total ficaremos com 5 pétalas. Outro detalhe que pode ser bom para vocês fazerem é, à medida que vocês vão fazendo, as linhas eu vou colocando-as aqui, ou seja, de forma a escondê-las. Portanto, as linhas que ficaram no início eu vou colocando à volta para que elas fiquem escondidas e de alguma forma também fique o projeto mais seguro. Vamos fazer mais uma pétala em conjunto e desta forma vamos começar pelo primeiro ponto, que é o ponto baixo. E isto agora passamos para o ponto seguinte. Ponto baixo, meio ponto alto, o ponto alto, e agora o ponto alto duplo. Chegamos ao ponto mais alto da nossa pétala, por isso vamos começar a descer. E agora voltamos a repetir, tudo no mesmo ponto, o ponto alto, o ponto meio alto,
e o ponto baixo. Agora, novamente, é possível que ele esteja escondido, o ponto que nós precisamos, e cá está ele. Estão a ver? Ele estava escondido. Portanto, puxem sempre a pétala e inserimos para então fazermos um ponto baixíssimo. E agora é então repetir e ir repetindo este processo mais 3 vezes. Portanto, vemo-nos daqui a 3 pétalas. Então, inserir a agulha. Bem, isto está difícil. Inserir a agulha neste ponto onde fizemos esta pétala. E para isso eu também tenho que puxar. Primeiro puxem a linha para não ficar muito folgado e inserimos diretamente. Portanto, eu faço um ponto baixíssimo também aqui e depois é literalmente só puxarem um bocadinho a agulha e puxarem aqui a linha para ficar o melhor possível. E assim está terminada a nossa flor. Damos por terminada a nossa flor e desta forma, estando ela concluída, podemos novamente pegar na nossa tesoura e cortar. E novamente eu passo sempre a agulha por aqui e puxo para meio que trancar. E cá está ela. Agora temos que fazer mais uma flor desta cor. Voilà! Temos 2 florinhas prontas. Qual é que é o objetivo? É para juntarmos assim e cozermos. Então, para iniciarmos o cal, eu vou escolher aqui este ponto, que é onde nós terminamos, e é só inserir aqui. Portanto, estão a ver este espacinho? É aqui onde vou inserir a agulha e vou buscar então, neste caso, a cor verde. Depois, passamos a linha na argola para que de alguma forma fique então preso. Agora aqui vamos fazer 10 correntes, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de termos as 10 correntes feitas, vamos voltar para trás fazendo pontos baixos. No caso, eu não vou contar com esta, o que significa que no total vamos ter 9 pontos baixos. Então, este não conta, vamos então começar neste. Então, vou inserir a agulha no segundo ponto e fazemos então um ponto baixo. No próximo ponto, inserimos a agulha, vamos pescar a linha, ficamos com 2 argolas e inserimos linha nestas 2 argolas. O nosso segundo ponto baixo está pronto. E agora é repetir este processo até lá abaixo, digamos assim. 3... 4, vamos para a última, 9, e agora o que fazemos é inserir novamente aqui neste centro. Vou inserir a agulha aqui, buscar linha verde e agora fazemos um ponto baixíssimo e puxamos. Pronto, assim. Agora o que eu vou fazer, como já está, é utilizar a tesoura para cortar. E agora o que eu faço novamente é inserir a agulha nesta argola e vá lá. O que eu vou fazer é repetir o mesmo processo, portanto fazer
outro calo para este lado, para que basicamente fiquemos com algo deste género e depois consigamos cozer e a nossa flor fique bonita de ambos os lados. Pronto, o que eu faço é depois fazer pequenos nós entre as linhas, tanto da mesma cor como de cores diferentes. Aqui, estão a ver? Já fiz este nó e aqui também já fiz nó com as linhas verdes e com a verde e azul. E depois com a tesoura corto alguns excessos. Depois, quando nós formos cozer, é só dar assim algumas voltinhas e isto fica cá dentro, estão a ver? E como unimos, tanto de um lado como do outro, as linhas não vão ser visíveis. Portanto, agora o processo que eu fiz aqui, vou fazer com este lado, para então darmos início ao processo da costura. E agora, estão a ver? E vamos iniciar o processo da costura. Para isso, só precisamos de uma agulha deste género. E no caso, eu vou usar a cor azul, visto que a nossa flor é azul e, portanto, é a cor da linha certa para iniciarmos a costura. Em relação ao lugar, é um bocadinho tanto faz. Vocês podem começar por qualquer lado e por qualquer ponto. Eu somente gosto de começar nas pontas, para começar numa ponta e acabar na outra. Mas isso já é meio que opcional. E o que é que tem que correr bem? O que tem que correr bem é as agulhas, é os pontos. Ou seja, nós temos o número de pontos que temos aqui, é o número de pontos que temos aqui. Então, os pontos têm que bater certo. Imaginem que aqui, não é? Nós temos o ponto baixo. Então, eu vou colocar a agulha no ponto baixo e no ponto baixo do outro lado. Aqui temos o ponto meio alto. Eu vou colocar a agulha no ponto meio alto daqui e depois a agulha no ponto meio alto daqui. Isso é que tem que bater certo para que a costura fique, digamos, ok. Portanto, aqui escolham um bom bocadinho de linha, ok? Para que possamos... Eu fico sempre a mais, mas eu tirei um bocado desta quantidade porque é importante cortar. Pelo menos é assim que eu faço. Normalmente também deixo sempre um bocadinho porque pode ser importante. E agora que já colocamos, é só continuar. Portanto, unir ponto com ponto. Agora é só continuarmos a fazer este processo. Como podem ver, ela está a ficar cozidinha e agora é continuar a fazer ao longo. Entretanto, quando chegar mais à frente e antes de terminar, já venho aqui. Agora o que eu vou fazer é, já terminei de costurar a flor. No entanto, agora eu vou querer costurar a parte verde, não é o calo da flor, mas para isso vou ter que mudar a cor. Então eu vou inserir a agulha aqui dentro e vou empurrar assim e vou puxar. Puxar, puxar. Pronto, isto é para quê? Para basicamente segurar o projeto. Desta maneira vou voltar a passar mais muitas vezes pelas pétalas, como se estivesse a fazer uma nova costura.
E agora, estando aqui, vou inserir a agulha neste meio para ir parar aqui outra vez. E agora que está seguro, vou cortar com a tesoura. Vou dar um nó com o fio do início. Mais um. E agora o que eu fiz foi... O que eu fiz agora basicamente foi fazer assim uma bolinha com as linhas e vou, com a ajuda desta agulha, inseri-las cá para dentro, de forma a estarem escondidas. Também sempre dão alguma grossura à própria flor, embora ela já tenha bastante. Mas é irem empurrando. Se isto não estiver a funcionar, podem também usar uma tesoura, algo que não seja assim muito. Por exemplo, a agulha que vocês tenham também pode ajudar. Pronto, o importante é simplesmente conseguirem colocar a linha toda lá dentro e desta forma não só fica seguro, como fica escondido. Voilá! Agora fazemos o mesmo processo, mas para o nosso calo verde. Portanto, agora vou costurar o calo verde. O processo é o mesmo. Depois de termos a agulha, é inserir e vamos bater ponto com ponto. Ou seja, este com este com este e por aí fora. Ora, este lado está completo e aqui também. Já estou mesmo na última parte, que é então ir inserindo aqui para ir fechando o nosso calo. Aqui depois é vocês inserirem, desde que seja no verde, tipo inserem aqui, dar umas quantas voltas antes de cortarmos o fio. E agora vou inserir aqui dentro e, por exemplo, aqui vou puxar. E agora, com a tesoura, cortamos e ficou esta ponta que nós não queremos, ficou esta ponta que nós não queremos. Então, com a agulha, empurramos lá para dentro para que ela fique escondidinha. E aqui vou fazer o mesmo. Portanto, este bocado, que por acaso foi um bocado a mais, mas pronto, foi sem querer, vou exatamente fazer o mesmo processo de também passar por aqui. E cá temos a nossa flor prontinha. Agora, o processo que fizemos com esta flor, vamos fazer mais uma vez. E no caso, dar o amarelo para o centro,
mas vou usar a cor branca para a volta. Então vamos ter 2 flores, cada uma da sua cor. No entanto, podíamos ter as 2 iguais. Agora isto é uma questão de gosto. As nossas 2 florinhas prontinhas. Agora a ideia é nós juntarmos. Para isso precisamos de um restinho, ok? Fazendo um laço. E aqui vocês podem escolher cozer aqui, ou até cozer assim, ligeiramente, uma por cima da outra. Eu, em princípio, vou cozer assim. E tanto podem cozer, como também podem colocar um bocadinho, por exemplo, de cola quente. Pode ser uma forma mais fácil e mais prática. Vai dar, digamos, ao mesmo. Tcharam! E aqui temos as nossas florinhas. Entretanto, já consegui inserir a argola. Então agora vou colocar esta argola noutra argola e encerrar, fechar, não é? Com o alicate. Temos então o nosso porta-chaves feito. A posição do porta-chaves também pode ser colocada em qualquer lado, no lado que vocês mais gostem. Vai lá! Aqui temos o resultado final deste porta-chaves, deste mini buquê de flores, com cores que, na minha opinião, chamam bastante a primavera. Obrigada e espero que tenham gostado. Fiquem bem e nós vemos por aí.